Gálatas 6, de 1 a 18. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, estamos diante da tua santa e eterna palavra. Fala conosco, ó Pai, nessa noite, assim como o Senhor tem falado aqui deste lugar, apesar de nós, e que possamos aprender mais a tua palavra, e que possamos ser transformados de glória em glória, de graça em graça, na semelhança e imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, meus irmãos, será por que a gente às vezes gosta de competir, né? Nós somos às vezes muito competitivos. Nós somos competitivos no trânsito, nós somos competitivos na fila do caixa, nós somos competitivos quando ainda crianças e temos irmãos, nós queremos ser os primeiros a tomar banho. Nós somos competitivos para ver quem come a última bolacha do pacote ou o último pedaço de bolo. Mas será por que nós somos assim, tão competitivos uns com os outros? Porque o pecado nos faz mais comprometidos conosco mesmo do que com Deus e com o nosso próximo. O pecado nos torna mais interessados no nosso bem-estar do que no bem-estar do outro. É o egocentrismo que destrói não só a nós, o nosso interior, o nosso coração, mas que destrói os nossos relacionamentos. Mas esse capítulo que nós acabamos de ler, que contém 18 versículos, ele está cheio de esperança. Está cheio de esperança para tudo isso. Porque nós devemos rejeitar aquela visão cristã
de que nós temos que fazer mais do que aquilo que Deus está fazendo em nós. Ou que devemos achar que a mudança da qual Deus quer fazer em nós é impossível, ou então será só na eternidade. Ou mesmo achar que nós devemos subestimar a guerra que é travada, a guerra espiritual que é travada, e a guerra que é travada dentro de nós, dos nossos corações. E nós muitas vezes ignoramos o fato de que Deus está batalhando conosco nessa guerra. O próprio Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos que vai à frente dessas guerras que se levantam em nossas vidas. Mas a imagem bíblica aqui coloca para nós aqui provações que Deus não coloca apenas regras na nossa vida. Deus não só nos enche de regrinhas, não. Ele faz muito mais do que isso. Ele nos dá o seu Filho Jesus Cristo. E é por causa dele que nós somos chamados a fazer aquilo que para nós talvez seria impossível, que é agradar a Deus, que é servir a Deus, que é servir ao próximo, que é produzir bons frutos. E essa passagem retrata pessoas espirituais. Essa passagem aqui retrata pessoas crentes, povo crente, primeiramente comprometido com Deus e também com o próximo, procurando levar as cargas uns dos outros. São pessoas pacientes, são pessoas fiéis, são pessoas que não fogem do problema dos outros, mesmo que o outro te prejudique, mesmo que o outro peque contra você. Mas são pessoas que procuram ajudar uns aos outros e ajudar aqueles que estão em dificuldade. E por que tudo isso? Tudo isso é por algo que une essas pessoas e que une a mim, a você, a cruz de Cristo. E é sobre a cruz de Cristo que eu quero falar com vocês essa noite. E a cruz de Cristo, em primeiro lugar, ela molda os meus relacionamentos. A cruz de Cristo molda os meus relacionamentos. Vamos ler novamente os versos de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. A cruz de Cristo molda os nossos relacionamentos. Estive falando nessa manhã e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e o final do capítulo 5, início do capítulo 6, fala estritamente de relacionamentos. E eu falei e repito essa noite que um dos maiores problemas nossos são de relacionamentos. Até na igreja. Os nossos maiores problemas na igreja são por problemas de relacionamento. A pastoral deste domingo fala sobre fidelidade, pastoral que o reverendo Jailson escreveu, fidelidade que transforma vidas. E é interessante porque a fidelidade também faz parte dos nossos relacionamentos. Nós temos um relacionamento com Deus, do qual nós devemos ser fiéis a Deus, e nós temos um relacionamento uns com os outros, e que nós devemos ser fiéis uns aos outros também. E assim com os nossos relacionamentos em casa também. O marido e a mulher devem ser fiéis uns aos outros. Os pais e os filhos e os pais devem ser fiéis uns aos outros. O patrão e o empregado devem ser fiéis uns aos outros. E nós, crentes em Cristo Jesus, somos fiéis uns aos outros. Aqueles que foram unidos pela cruz de Cristo devem buscar a restauração daquele que está em pecado. O texto está falando exatamente disso, o verso 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, vós que sois crentes,
corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Quando um irmão nosso está em pecado, quando um irmão nosso está afastado, quando um irmão nosso está fraco, cabe a nós cuidarmos desse irmão. Cabe a nós restaurarmos esse irmão. Cabe a nós ajudarmos esse irmão a se levantar. Não cabe a nós julgarmos. Nossa igreja disciplina, sim, disciplina. Mas a disciplina não é para julgar a pessoa, a disciplina não é para pisar, espiziar na pessoa, a disciplina não é para afastar as pessoas, mas a disciplina é para atrair as pessoas de volta para o caminho, para o centro da cruz de Cristo Jesus. E a palavra nos chama para que nós devemos cuidar uns dos outros, porque eu canso de falar, pastor Jailson também, se um de nossos irmãos não está bem, nós não estamos bem. Neemias, quando ele recebeu a notícia que Jerusalém estava destruída, as portas destruídas, o muro derrubado, ele ajoelhou o chão, orou a Deus e disse: Senhor, perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados. Ele não disse: Senhor, perdoa aquele povo pecador. Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele se incluiu no meio e ele chorou e se comoveu e fez algo. Ele foi ali para servir, para ajudar, restaurar aquele povo, aquele lugar, mais do que levantar muros, mais do que levantar o templo. Ele ajudou a levantar pessoas, restaurar vidas. E ele se pôs no primeiro lugar para fazer isso. Ele fazia parte desse povo. Mas a palavra diz também que quando formos fazer isso, nós devemos tomar cuidado para não nos enredarmos no mesmo pecado. Por isso que nós não podemos chegar achando que nós somos melhores do que aquele que está em pecado. Nós temos que chegar em amor para ajudá-lo e pedir a Deus para que também nós não caiamos no mesmo pecado, porque nós somos falhos, assim como o nosso irmão, estamos sujeitos a tudo. Por isso que a palavra nos alerta. E a palavra também diz que devemos ir com espírito de brandura. Não é com espírito de condenação, não é com espírito de superioridade, não é com espírito de apontar o dedo, mas com espírito de brandura, com amor. Meu irmão, você não pode continuar assim. Você não pode. Eu estou triste por você, eu choro por você. E eu não quero que você continue assim. E o apóstolo Paulo, então, diz que esses crentes, essas pessoas espirituais, ajudam a levar as cargas uns dos outros. A queda de um crente não é somente dele, não é problema somente dele, não é cada um com seus problemas, não, o problema dele é o meu problema. Por isso, que quando a gente chega na igreja domingo e a gente aperta a mão dos irmãos e pergunta: está tudo bem? Essa pergunta tem que ser levada a sério. Está tudo bem? Porque, e se não tiver tudo bem? E se ele falar que não está tudo bem? O que você vai fazer? Deus te colocou nessa situação. Se não está tudo bem, o que eu posso ajudar? Nós devemos levar as cargas uns dos outros. O fardo de um é nosso fardo, porque Cristo levou o nosso fardo sobre si. Ele levou as nossas dores, as nossas lutas, porque o fardo dele é leve. E ele é humilde e manso de coração. E por isso que Paulo fala assim que nós devemos agir segundo a lei de Cristo. É interessante a gente falar em lei, né? No Novo Testamento. A gente pensa que lei é só coisa do Antigo Testamento, mas não. No Antigo Testamento tinha graça. No Novo tem lei também. A lei de Cristo. A lei do amor. Essa é a lei. Essa lei continua. Ela sempre existiu no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos se resumem no amor. Amor em primeiro lugar a Deus e amor ao próximo como a nós mesmos. É a lei de Cristo, é a lei do amor. Por isso que nós cuidamos uns dos outros. E o apóstolo Paulo fala disso. Ele fala assim, que você quer se gloriar. Então, o que você faz aí que você acha que você pode se gloriar? Né? Ah, seu fardo é mais pesado que o meu? Seus problemas são maiores que o meu?
Você que não sabe a minha vida como é difícil. Aí o apóstolo Paulo está falando isso para que a gente não nos compare uns aos outros. Para que nós não achemos que nós somos melhores do que os outros. Para que nós não nos comparemos uns aos outros. Mas para que nós olhemos para a cruz de Cristo e vejamos que Cristo é com quem nós devemos nos medir. Nós não medimos a nós mesmos, por nós mesmos. Os filósofos dizem que o homem é a medida de todas as coisas, mas a palavra de Deus fala que Cristo é a nossa medida. Então, nosso parâmetro é Cristo, não sou eu, porque eu não sou melhor do que você, meu irmão. Todos nós somos pecadores e falhos perante Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. Então, nossa comparação, se você quer comparar-se com alguém, faz uma comparação com Cristo. Ficou alto, né? O patamar agora subiu, a régua subiu. Por isso que Paulo está falando isso, por isso que nós não devemos nos comparar aos outros, ou querer que os outros sejam iguais a nós. Está vendo? Se o fulano fosse igual a mim, o mundo seria bem melhor. Permita que a cruz de Cristo molde os seus relacionamentos. Permita que Deus, por meio da cruz de Cristo, produza em você bons frutos e através de você produza bons frutos para servir ao próximo. Que nós não sejamos pedra de tropeço para os outros, mas nós sejamos facilitadores da graça de uns para os outros. E o que significa na prática essa questão? Como assim, pastor, deixar que a cruz molde os meus relacionamentos? Jesus Cristo contou uma ilustração fantástica sobre isso lá em Mateus 18, a partir do verso 21, onde ele fala, quando perguntaram para ele, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? E Jesus diz o quê? Até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, sempre você deve perdoar. É isso que significa deixar a cruz de Cristo moldar os nossos relacionamentos. Nós devemos perdoar uns aos outros 70 vezes 7. 70 vezes 7. E lá ele fala que é no dia, no mesmo dia. A decisão de perdoar é, em primeiro lugar, um procedimento do coração entre você e Deus. O perdoar deve ser um pedido que você faz para Deus. Senhor, me ajuda a perdoar, porque muitas vezes nós não conseguimos perdoar. Nós não podemos esperar ter um sentimento de perdão ou de esquecimento, porque perdão não é amnésia. Pelo contrário, você se lembra do que a pessoa fez contra você, mas mesmo assim você toma a atitude de perdoar. Então, perdão não é amnésia. E nós temos que primeiro nos relacionar com Deus e pedir para Deus nos ajudar a perdoar. Para daí, então, termos um relacionamento com o próximo de perdão, de pedido perdão. É um relacionamento vertical entre Deus e você, te preparando para um relacionamento horizontal entre você e o seu irmão. Isso é fantástico, meus irmãos, porque isso nos nivela, isso nos iguala a todos. Porque quando nós fazemos isso, quando nós pedimos perdão, quando nós perdoamos, nós percebemos que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E a gente se coloca no nosso lugar. E nós não somos juízes. O único juiz é Deus. E se Deus já te perdoou, meu irmão, na cruz do Calvário, quem sou eu para não te perdoar? Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos juízes. E queremos nos tornar melhor do que Deus. Mas o perdão faz a gente entender que somos pecadores também. Se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? A cruz nos capacita a perdoar. A cruz nos capacita a humildemente pedir perdão, sem qualquer justificativa ou censura. Muitas vezes nós pedimos perdão, mas justificando, né? Mas não, mas eu... Desculpa aí, mas é... Olha, mas você também provocou. Né? Tem uma justificativa no final, mas tem sempre mais. Peça perdão, não fique justificando. Você não precisa se justificar o tempo todo, desde que Deus te justifique. E também não basta só pedir um sinto muito, desculpa.
Desculpinha, né? Desculpa aí, foi mal. Não basta um sinto muito. É preciso um me perdoe, por favor, no nome de Jesus. Eu te peço perdão. E nós não podemos negar isso a outra pessoa. Nós não podemos negar também de pedir perdão à pessoa e dar a oportunidade para ela ser abençoada nos perdoando. Olha que fantástico. Você é abençoado pedindo perdão e você dá a oportunidade à pessoa ser abençoada te perdoando. É fantástico. Isso não tem preço. Isso é o que a cruz faz em nós. A cruz molda os nossos relacionamentos. E fazendo isso, nós experimentamos os efeitos da cruz de Cristo. Mas a cruz de Cristo faz muito mais. Segunda coisa que a cruz de Cristo faz, ela me livra de mim mesmo. Versos 12 a 14. 12 a 14, que diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz me livra de mim mesmo. É possível aqui que Paulo está tratando dos defensores do judaísmo, os judaizantes, que queriam fazer os novos convertidos se circuncidarem. Talvez porque eles se achavam muito zelosos com a lei ou muito nacionalistas, mas a salvação não é pela circuncisão ou falta de circuncisão, a salvação é somente pela fé. Nós cremos no sola fide, somente pela fé. Não é por obras da carne, não é por obras, porque até a fé da qual você crê para ser salvo é dom de Deus. Nem a fé que nós temos nós podemos nos gloriar, porque é dom do Senhor e é somente pela fé. E Paulo diz que se há algum motivo para nos gloriarmos, Paulo diz que é somente na cruz de Cristo. Paulo já havia tratado esse conceito, ele desenvolveu esse conceito de forma mais detalhada lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Separei alguns versículos, preste atenção, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo ainda diz mais, ele diz que estamos todos crucificados com Cristo. Ele diz: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Lá no capítulo 2 de Gálatas, ele já havia dito isso também. Ele disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O critério que Paulo está dizendo aqui, o critério, a aprovação, a definição que Paulo está trazendo aqui para nós de identidade, não é o mundo. Não são os valores e princípios do mundo, mas são os valores e princípios da cruz. Cristo morreu na cruz por nós para nos resgatar de nós mesmos, de tal maneira que possamos ser esses crentes espirituais aqui de Gálatas, possamos ser crentes amáveis, graciosos, de tal maneira que, mesmo sendo pecadores e mesmo convivendo com pecadores, nós somos misericordiosos uns com os outros e deixamos de lado o nosso egoísmo para servir a outra pessoa e não somente para sermos servidos, porque o próprio Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. E quem é você ou eu, crente pecador miserável, para ser melhor que Jesus e achar que você veio aqui nessa igreja para ser servido?
Eu e você viemos aqui nessa igreja para servirmos. Amém? A cruz nos livra de nós mesmos. A cruz nos capacita a promover a paz. Nós devemos procurar sempre a paz e não a divisão e a confusão. A cruz nos capacita a falar a verdade uns com os outros em amor, porque se nós falarmos a verdade uns para os outros, mas sem amor, ela se torna pecado. Se você fala para o irmão que ele é fofoqueiro, fala, meu irmão, você é um fofoqueiro. Às vezes você é mesmo, é verdade. Mas se você fala sem amor, você está pecando. A verdade tem que ser dita em amor. E a cruz nos capacita a falarmos uns com os outros, sermos honestos uns com os outros em amor. A cruz nos capacita a servirmos uns aos outros e não sermos servidos. A cruz nos capacita a reconhecer e desenvolver os dons que Deus tem dado a nós. Os dons são para ser usados para o outro. Os dons não são dados para você guardar para você mesmo, nem enterrar debaixo do tapete, não. Ou deixar lá na sua casa quando você vem para a igreja, debaixo do travesseiro, não. Os dons são para ser usados para o bem do próximo, para servir ao próximo, para a edificação da igreja. A cruz nos capacita a aprender a dizer não. Nos evangelhos, Jesus também dizia não. Ele não dizia sim para tudo que as pessoas pediam para ele, não. Às vezes ele dizia não. Para os vendedores dentro do templo, ele não disse sim. Ah, dá licencinha, vamos sair. Ah, não vai dar para sair, não. Ah, tudo bem, não. Pegou o chicote, saiu daqui. Salteadores, vocês não vão fazer isso na casa do meu Senhor, do meu Pai. Jesus também dizia não. E o amor cristão nos ensina isso. Porque Jesus não aprendia a dizer não, porque ele queria dizer sim à vontade do Pai em primeiro lugar. E o amor cristão não nos faz escravos da agenda dos outros. O amor cristão não nos faz escravos uns dos outros. Ele nos faz escravos e servos de Cristo Jesus. Nós dizemos sim uns para os outros quando nós estamos dizendo sim primeiramente à vontade de Deus. Haverá vezes em que a minha lealdade a Cristo significará que é amável e correto dizer não às solicitações de algumas pessoas. A namorada ou o namorado pede para ficar com ele, para provar seu amor. Fica comigo. Ah, nós vamos casar mesmo, né? Prova seu amor para comigo. Aí o que ela deve dizer? Lembra desse texto? Não. Porque eu digo sim primeiramente ao meu Senhor Jesus. O seu patrão, falamos hoje de manhã, seu patrão pede para você mentir. E você diz não, porque você diz sim, primeiramente a Deus. E isso pode custar caro. E Deus não nos chamou só para coisas boas, não. Deus nos chamou para o sacrifício, para carregarmos a cruz, a qual Ele levou em nosso favor. E isso pode custar caro. Pode custar o seu namoro, pode custar o seu emprego. Mas o chamado para nós é de nos sacrificarmos, porque nós dizemos não para o pecado e sim para o Pai. Amém? A cruz de Cristo também nos leva ao terceiro e último ponto dessa noite. Ela me garante um novo coração. Versos 15 a 17. Verso 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A cruz de Cristo me garante um novo coração. Quando Paulo fala aqui sobre ser uma nova criatura, é ter um novo coração. Os efeitos da cruz revertem os efeitos da queda. A queda trouxe os efeitos que a gente chama de noéticos, mas não tem nada a ver com Noé, tá? Efeitos noéticos que os teólogos, falam, eu vou explicar aqui, os efeitos da mente. O pecado afetou nossa mente, afetou todo o nosso ser.
então são os efeitos da queda. Mas a cruz de Cristo, ela vem revertendo os efeitos da queda. Os efeitos da cruz de Cristo são maiores e mais fortes que os efeitos da queda, porque Deus está restaurando todas as coisas até a volta de Cristo Jesus, onde estará tudo plenamente restaurado. Então, os efeitos da queda revertem os efeitos da cruz, revertem os efeitos da queda e nos dá um novo coração. Segundo aos Coríntios 5,17, Paulo disse isso também, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura também é o cumprimento do que Isaías falou lá atrás, quando ele se referiu a um tempo do novo céu e nova terra, da nova criação nos últimos dias, e que se concretizarão plenamente na volta de Cristo. E aí então se cumprirá como está escrito lá em Apocalipse 21:1, quando finalmente essa nova criatura irá para onde estará a nova criação, que será os novos céus e nova terra. Os efeitos da cruz do Calvário está restaurando o que a queda fez e que atingiu não só o nosso ser, como todo mundo, toda a natureza, todo o cosmos. Mas Deus agora, por meio da cruz de Cristo, Ele está restaurando todas as coisas e Ele está preparando todas as coisas, inclusive eu e você, para nos levar, não de volta para um jardim, como lá no início, mas para uma cidade celestial, uma cidade onde as ruas são de ouro. Por que isso, pastor? Será que nós vamos andar realmente em cidade de ouro? Eu não sei. Mas eu entendo que se a gente anda em ruas de ouro, é porque o ouro é coisa tão banal lá no céu, dinheiro. Vai ser tão banal que nós vamos andar em cima dele. Ninguém vai ficar querendo roubar ou brigar, fazer guerra por causa de ouro, porque as ruas serão de ouro. É isso que a cruz faz, é isso que a cruz está fazendo, restaurando todas as coisas. E Paulo fala que esse novo Israel de Deus, nós entendemos que esse novo povo de Deus, recém-constituído, formado por gentios crentes, formado por judeus crentes, cuja marca identificadora não é a circuncisão ou a falta de circuncisão, não é legalismo, não é regrinhas, mas é a cruz de Cristo. E Paulo ainda diz assim, e ninguém me perturbe não, tá? Porque eu também tenho as marcas de Jesus. Paulo era demais. Ele mesmo falou, não, ninguém me moleste. Ninguém vem me perturbar com as suas heresias, não. Porque eu trago as marcas de Cristo. É interessante que Paulo usa essa palavra aqui, de marcas, para se referir às cicatrizes que ele teve no seu ministério. Tanto que ele sofreu durante a sua vida, seu ministério, até a morte. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo também sofreu até a morte de cruz. E Paulo usa essa palavra marcas, diferente da palavra lá no verso 2, de cargas. Quando ele usa cargas, ele está se referindo para nós levarmos as cargas uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros a se levantarem. Mas quando ele usa essa palavra marcas aqui, é uma palavra que ele usa que denota as marcas de ferro daqueles que eram escravizados. Ou então, de alguém que compra um gado, um animal, e põe o ferrão lá, é a marca, eu sou dono desse gado. Então, essas marcas que Paulo fala, esses ferros que são usados para marcar um escravo como propriedade de um senhor. Pela manhã nós falamos um pouco sobre escravidão, e nós éramos escravos do pecado. E Cristo, na cruz do Calvário, Ele nos redimiu, ou seja, Ele nos comprou nesse mercado de escravos. E aí Ele vem e coloca a sua marca em nós. A nossa marca não é a marca da besta. A nossa marca é a marca de Cristo Jesus. Deus vem e coloca o Espírito Santo em nós, é a sua marca, é o seu selo. E é essa marca que o apóstolo Paulo está fazendo. E ele fala que também nós sofremos no nosso próprio corpo. Porque muitas vezes nós sofremos na nossa carne, na nossa pele. Nós temos que estar dispostos a sofrer por Cristo Jesus. E carregar essas marcas, essas cicatrizes, porque agora nós somos escravos de Jesus Cristo. E ao considerarmos ter um novo coração,
nós temos que ter em mente aqui que não é simplesmente fazer aqui, cumprir um monte de regrinhas, não. Mas aqui é porque nós temos recebido a Jesus Cristo, ou seja, foi de graça e pela graça. Nós não compramos, não pagamos nada, foi somente pela graça. Ele nos dá uma nova vida, uma nova sabedoria, um novo caráter, nova esperança, nova força, novos desejos, um novo coração. A Bíblia resume todas essas coisas dizendo que a obra de Cristo na cruz nos dá um novo coração, através do Espírito Santo. E quando nós pensamos, nós agimos e nós falamos da forma correta, quando nós fazemos boas obras, nós fazemos não para nos vangloriarmos, não para nos engrandecermos, nem para marcar um X lá no seu checklist, né? Hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei, hoje eu ajudei uma velhinha a atravessar o semáforo, igual escoteiro, né? Hoje eu fiz minha boa ação do dia. Não é para sermos isso, é para fazermos tudo isso. Mas não é só para a gente marcar lá no seu checklist. Opa, hoje eu estou 100% espiritual. Não. Cristo fez tudo isso para que nós vivêssemos com integridade pessoal. Integridade é uma palavra muito rica. Integridade é ser inteiro. Quando a palavra de Deus fala que você tem que ser íntegro, é ser inteiro diante de Deus. Quem estava aqui de manhã escutou isso. Então eu volto a repetir para quem não estava. E para quem estava, eu repito para gravar mais ainda. É inteireza de coração. É você ser inteiro. Quando você é íntegro, você é inteiro. Você não é dividido. Meu espírito é para Deus, mas a minha carne não é do mundo. O meu trabalho lá fora é secular. Meu trabalho na igreja é sagrado. Não. Tudo é sagrado. O seu trabalho na igreja e o seu trabalho durante a semana é sagrado. O culto não é só hoje no domingo. Esse é o culto público, onde nós podemos parar de trabalhar e vir todos. Amanhã é segunda, amanhã não tem culto. Mas não tem culto na igreja. Mas sua vida continua, o culto continua. O culto não termina quando o louvor acaba. Porque o louvor aqui, os cânticos, são uma forma de expressão de louvor. Mas a nossa vida deve ser uma vida de louvor. O nosso trabalho deve ser uma vida de louvor. E se você não trabalha fora, mas tem as atividades de casa, esse é o seu trabalho. Esse é o seu culto que você faz para Deus. Ser íntegro diante de Deus, inteiro diante de Deus. Porque todas as coisas são para Deus. A palavra de Deus e a cruz de Cristo, ela nos dá um novo coração e nos faz ser essa nova criatura, esse novo povo, essa nova família. E isso nos deveria fazer, como crentes, ser pessoas, ser um povo que ao mesmo tempo é o povo mais triste da terra, mas ao mesmo tempo é o povo mais alegre da terra. Como assim, pastor? Deveríamos ser o povo mais triste da terra, porque nós sabemos que nós somos pecadores, porque nós conhecemos a palavra, e a responsabilidade é dada a nós, e nós ainda pecamos. Mas ao mesmo tempo nós somos o povo mais alegre da terra, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados, e Ele já pagou todo o preço pela culpa. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo, por isso que nós temos no culto a liturgia, que é o nosso serviço público, é o serviço do povo. Nós temos um momento de confissão, que nós choramos diante de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos e logo em seguida nós vamos cantar de alegria, porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? A cruz de Cristo brilha e deve brilhar na nossa vida todos os dias. Concluindo, meus irmãos, eu sei que todos nós enfrentamos problemas, provações difíceis, tempestades, bênçãos que muitas vezes bênçãos se tornam tentações para nós e relacionamentos repletos de conflitos. Mas você recebeu o dom de Cristo Jesus.
Você está selado pelo Espírito Santo de Deus, você tem as marcas de Cristo Jesus, porque Cristo morreu naquela cruz do Calvário, e as suas marcas foram para fazer marcas em nós também, e assim nós levamos nossa cruz também, como Cristo, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele está trabalhando em mim e em você, neste momento, neste exato momento, Deus está trabalhando em você, mudando o seu coração, mudando a sua mente, o seu caráter, o seu egoísmo e mudando os seus relacionamentos. A nossa vida, meus irmãos, a nossa vida cristã é a respeito de Cristo, é a respeito da cruz de Cristo, é pela fé em Cristo Jesus somente. Cristo nos fez uma nova criatura, então você pode produzir bons frutos, você pode dar bons frutos. Pelo fato de estarmos unidos na cruz de Cristo, provações e tentações são oportunidades para experimentarmos o poder de Deus e oportunidades para sermos usados por Deus apesar de nós. Deus nos convida para uma nova identidade em Cristo, quem eu sou e para quem Deus quer que eu seja. Há esperança para nós, porque Jesus é tudo o que precisamos. Essas palavras prendem nossas vidas ao Senhor. Cada manhã que nós acordamos, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. Cada manhã que você acorda é uma nova manhã, é uma nova oportunidade de você servir a Deus, de você ser bênção, de você produzir frutos, de você servir ao próximo. E viver com essa esperança é viver na verdade. E viver em verdade é dar glórias a Deus, é viver para a glória de Deus. E dar glórias a Deus com a nossa vida diária é a forma mais elevada de culto. E eu quero terminar com a mesma bênção que Paulo termina esse texto, aqui no verso 18, e que resume a nossa esperança de que o Evangelho de Cristo Jesus triunfou e triunfará na volta de Cristo. Paulo termina dizendo assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, ó Pai. Obrigado porque a tua palavra nos constrange, Senhor. A tua palavra, ela nos coloca no devido lugar. Ela nos faz conscientes, Senhor, do nosso pecado a Ti e com o nosso próximo também, Senhor. E ela, ao mesmo tempo, nos ergue, nos levanta, nos faz andar de cabeça erguida, não por orgulho próprio, mas pela glória de Jesus Cristo. Porque se nós não temos que nos gloriar, gloriemos no Senhor Jesus Cristo. Gloriemos na cruz de Cristo do Calvário, porque lá é que nós alcançamos a tua graça, Senhor, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua salvação, a salvação de nós mesmos. Pela tua cruz, o Senhor nos deste um novo coração, nos fizeste nova criatura. Ali na cruz está tudo consumado, como disse o Senhor, está consumado, já foi feito. Que nós possamos nos apegar à cruz de Cristo, à tua cruz, Senhor. Que nós possamos nos apegar a ela. Quando nós nos relacionarmos, Senhor. Quando nós formos aqui cumprimentar os nossos irmãos. Quando nós formos dirigir no trânsito, de volta para casa. Quando nós chegarmos em casa e formos relacionar com os nossos cônjuges, com nossos filhos. Quando nós formos para o trabalho durante a semana, nos relacionarmos com nossos chefes, com nossos colegas, com os nossos subordinados também. Para nos ajudar a nos relacionar com os nossos colegas de faculdade, de cursinho, de colégio, da vizinhança. Ajuda-nos, Senhor.
que nós possamos sempre ter em mente, e no centro da nossa vida, a cruz de Cristo. E que nós possamos levar essa cruz com as nossas vidas, com a nossa boca, com as nossas atitudes. Possamos levar a cruz de Cristo para os necessitados. Para que a gente diminua e Cristo cresça em nós. Essa é a nossa oração que nós fazemos. No nome de Jesus. Amém.